Eu devia ter mais ou menos uns 10 anos de idade e estava sozinho em casa. E como qualquer criança, eu tinha medo de ficar sozinho em casa, principalmente em dias chuvosos. Os sons pregavam peças nos meus ouvidos e por me sentir sozinho e desprotegido, eu via vultos em cada canto. Exatamente como qualquer criança faz quando não tem adulto por perto em um local escuro. Meus pais tinham ido para um restaurante e decidiram que eu já era grande o suficiente para ficar sozinho. Eu sabia que eles não voltariam por pelo menos algumas horas, determinado a mostrar que eu já era adulto bastante para poder ficar sozinho em casa sem supervisão. Eu decidi assistir o Cartoon Network para ver se assistindo desenhos iria acalmar meus nervos, mas o sinal estava ruim devido à chuva. O sinal voltou, mas não por completo. Várias vezes a imagem da tela se transformava em estática, ou as cenas congelavam enquanto o som continuava a tocar. Começou a passar a Turma da Mônica. Era um dos meus desenhos preferidos. A abertura tocou entre uma chuva de estática e distorções cromáticas, até que apareceu o nome do episódio, O Fim. Não me lembrava de ter visto um episódio com aquele nome e fiquei chateado por não poder assisti-lo direito devido à chuva. Quando ele começou a passar, reconheci umas cenas. Era aquele episódio em que o Cebolinha e o Cascão usavam ketchup para fingir que estavam mortos. O Cebolinha e o Cascão estavam tirando o sarro da Mônica como sempre. A cena com a reação da Mônica pulou algumas vezes e congelou, traçando alguns riscos foscos na televisão. O som continuou a seguir, mas não era possível entender nada do que a Mônica falava. Eu me inclinei no sofá para me esforçar para ouvir, quando uma explosão de estática veio no último volume, como se fosse um grito. O som de estática e de um trovão causado pela chuva lá fora se confundiram em um só. O episódio prosseguiu, com alguns defeitos na imagem, mas sem travar tanto. O barulho da estática me trazia um calafrio estranho. Eu tinha a sensação de estar na presença de alguma coisa me olhando de um canto que não pôde ser visto. O Cebolinha e o Cascão brincavam com a garota, chamando ela de gorduça e dentuça como sempre, mas o som parecia estranho e intercortado. Eu nunca vou ter certeza se foi realmente isso que eu ouvi, mas em um fatídico momento em que o som rachou, eu frouxadamente pude ouvir o Cascão, ou pelo menos uma voz muito parecida com a dele dizendo: "Sua gorda". O áudio simplesmente desligou sobre minha audição, como se estivesse uma camada abaixo do áudio normal. Após aquilo, a expressão que a Mônica fez foi a mesma de sempre. Agora, ela parecia assustada, e por trás do som da voz dela, que por sinal estava bem distorcida, eu pude ouvir o choro de uma criança escondido na estática, e aquele som parecia vir de trás de mim. Eu olhei para as paredes ao redor várias vezes, apenas para encontrá-las vazias. Os traços do desenho pareciam diferentes, com uma estranha paleta de cores que alternava entre fosco e saturado, o que fazia meus olhos doerem um pouco. Eu não sabia se isso era por conta da estática ou não, e às vezes as cores não se encaixavam na linha dos traços. Como sempre, depois de uma correria, a Mônica jogou o coelhinho no Cascão, mas dessa vez ele o apanhou no ar antes de ser atingido. Após aquilo, o Cebolinha expressava um olhar doente e febril, que não parecia natural para um personagem de desenho animado. Ele agarrou a cabeça do coelho, e em um lento e pesado movimento ele arrancou. Gotas de sangue pingaram do corte na altura do pescoço. O coelho de pelúcia parecia me encarar com olhos mortos e vazios. A estática no fundo fazia parecer como se estivesse chovendo dentro da minha casa. A escuridão dos cômodos ao redor parecia querer invadir a minha pequena sala. Comecei a me sentir desconfortável com a janela nas minhas costas. A sala ficava no primeiro andar, e como havíamos nos mudado há pouco tempo,
ainda não tínhamos cortinas nas janelas. Algo na expressão da Mônica parecia errado. Ela tinha um desespero sufocante em sua feição, mas a voz da dubladora continuava amável e doce como sempre, uma voz familiar, a não ser pelo choro persistente, que em um momento se transformou em gritos. Mônica pegou uma pedra e acertou em cheio na cabeça do Cebolinha. O som foi um baque surdo, não parecia som vindo da animação. A cabeça do Cebolinha se abriu em duas partes e dentro dela, carne macia e sangue realista apareceram por poucos instantes. Esfreguei meus olhos, sem ter certeza se o que eu tinha visto era real. Não sabia se a cena era mal feita propositalmente, já que aquilo parecia vir de uma foto recortada e fundida com animação, ou se a culpa era novamente da estática. Cascão parecia horrorizado e tinha respingos de sangue em seu rosto. Naquele momento, a imagem pulou e ficou cada vez pior. Por apenas alguns instantes, Cascão apareceu se banhando em sangue, com seu braço aberto e os olhos fechados. Mônica abriu um sorriso diabólico muito lentamente. Seus olhos pareciam se mover de um jeito desnatural e até mesmo distorcido. Em seguida, apareceram Cebolinha e Cascão, atirados no chão com as cabeças abertas, mostrando nervos e músculos, como uma foto de acidente sobreposta no desenho. E por baixo, ainda era possível ver o desenho original com ketchup na cabeça. Eu não me lembro de ter gritado, mas lembro das lágrimas ofuscando minha visão. Eu tentei me levantar e alcançar o controle remoto, mas um grito emergiu da estática e apareceu uma imagem da Mônica com as órbitas dos olhos vazias, bem no centro da tela. Eu queria fechar os olhos, mas não conseguia. O episódio corta para uma tela preta. Aparecem Cebolinha, Cascão, Magali e Franjinha olhando para mim, mas algo parece errado. Era como olhar para um cadáver. O Sansão apareceu novamente e as gotas de sangue escorriam. O sangue parecia de verdade e o barulho da estática era muito ensurdecedor. Naquele momento, a luz apagou bruscamente e fiquei imóvel no escuro durante o que pareceu ser uma eternidade. Não me atrevi a mover um músculo, até que eu ouvi meus pais chegando com o carro pelo portão da frente. Não tive coragem de contar a meus pais o que tinha visto. Ficamos sem luz a noite toda. E no dia seguinte, eu acordei com minha mãe brigando comigo por causa da mancha vermelha no tapete. Eu nunca me esquecerei disso.